até a caminhonete parada no beco, com os braços cheios de caixas. Na manhã anterior, Angela se apressou no momento em que a porta da garagem começou a se abrir. De alguma forma, conseguiu recolocar as caixas na prateleira e, em seguida, acelerou o passo para a cozinha, pensando por um segundo em se trancar no banheiro e alegar estar doente. Sem dúvida, ela estivera doente o suficiente nas últimas 2 semanas para que fosse um estratagema verossímil. Mas, em vez disso, Angela escolheu o porão e a lavanderia. Com a máquina de lavar e a secadora funcionando, poderia fazer de conta que não o ouvira chegar em casa e então poderia fingir se assustar quando ele finalmente a encontrasse. Isso lhe propiciara alguns minutos extras para esconder a carteira de motorista de Clarissa Manning, que ela pusera na parte da frente de calça. O colar de Samantha Rogers fora jogado na máquina de lavar, junto com as roupas que estavam no chão. Angela sentiu coceira e ardência na pele quando deixou Thomas sozinho na lavanderia. Ele ficou ali por 1 minuto ou 2 depois que Angela se retirou para o andar de cima. Ela temia que o marido acessasse a água cheia de espuma e, de alguma forma, recuperasse o colar. Naquele momento, na manhã de quinta-feira, com ela ali, sentada na cozinha, a mente de Angela percorreu freneticamente suas opções. Precisava encontrar um jeito de sair de casa e escapar do marido. Considerou as opções observando Thomas esvaziar a garagem. Conteve um instinto inicial de fugir, correr pela porta da frente e não parar mais. Mas para onde iria? Para a casa de Catherine? Certamente não. Para a polícia? Possivelmente. Mas então ela imaginou a expressão depreciativa dos policiais quando revelasse sua história fantástica. Provavelmente, eles a colocariam em uma viatura e a trariam de volta para casa e para Thomas. O telefone tocou. Angela desviou o olhar das atividades que se desenrolaram do lado de fora enquanto Thomas carregava a caminhonete com caixas. Ela se dirigiu até o aparelho e atendeu. Alô? Senhora Mitchell, aqui é o Dr. Solomon. Tentei entrar em contato com a senhora algumas vezes. Angela vacilou por um momento, aborrecida por ter atendido a ligação. A senhora está aí? Sim, Angela respondeu baixinho. Desculpe, mas não consegui ligar de volta. Preciso que a senhora pare de tomar o Valium que receitei. O frasco estava vazio. Não seria um problema. Senhora Mitchell? Estou aqui. Pare de tomar o Valium e retorne ao meu consultório. O Dr. Solomon continuou a falar com a voz cheia de estática e eco, explicando para Angela os resultados do seu exame. Angela deixou o receptor cair no ombro quando o soltou. Ele ricocheteou no seu peito e ficou pendurado no suporte da parede, girando em círculo. Angela achou que ouviu a voz do Dr. Solomon novamente, perguntando se ela ainda estava ali. Ela se sentou no chão, com as costas pressionadas contra a parede. Se o frasco de Valium não estivesse vazio, teria engolido todo o resto dele. Chicago, agosto de 1979. Angela ficou acordada na noite de quinta com a imagem da garagem recém-esvaziada passando pela sua mente. Tudo o que restava eram as únicas coisas que importavam: o colar de Samantha Rogers e a carteira de motorista de Clarissa Manning, que ela escondera. Thomas quase não falara com ela desde que a tinha encontrado na lavanderia. Assim, Angela não fazia ideia se ele sabia que ela encontrara os objetos. Naquele momento, junto com a imagem agora estéril das prateleiras da garagem constantemente reluzindo na sua mente, a voz do Dr. Solomon vibrava repetidamente em seus ouvidos como um disco riscado. Fazia noites que Angela não dormia, e finalmente, com a cama vazia ao seu lado, enquanto Thomas continuava sua purgação no andar de baixo, a fadiga a dominou, e ela se deixou levar por um transe intermitente.
Sua mente privada de sono a levou de volta à despensa escondida no depósito de Kenosha. Angela atravessou o espaço pouco iluminado, com a luz cinzenta do início da manhã clareando muito pouco as janelas no alto, perto das vigas do teto. Ao se encaminhar para os fundos do depósito, ela girou a maçaneta e abriu a porta da despensa. Quando as dobradiças rangeram, Angela ouviu outra coisa. Um gemido fraco. Ela entrou na despensa escura e encontrou Clarissa Manning, pendurada em um dos 2 laços. Ajude-me, a garota desaparecida pediu. Ela segurava um pacote nos braços. Angela se aproximou para ver o que era. Quando a visão se adaptou ao espaço escuro, viu um bebê enrolado na lona verde que estava suspensa na frente da porta. Ao estender a mão na direção do pacote, o bebê começou a gritar. Assustada, Angela se aprumou na cama. Ofegou como se finalmente emergisse após minutos debaixo d'água. Naquele momento, os gemidos e os pedidos de ajuda da Clarissa Manning do seu pesadelo foram substituídos pelo ronco da caminhonete de Thomas. Ela jogou as cobertas para o lado e correu para a janela. A caminhonete se afastava pelo beco, com a caçamba cheia de caixas da garagem e do porão. Angela se vestiu rapidamente. Sabia que tinha apenas uma pequena janela de tempo. Ao descer correndo a escada, constatou que Thomas não deixara escapar nenhum canto da casa. Ela esquecera sua pasta, onde mantinha toda a investigação sobre as mulheres desaparecidas e as descobertas e teorias sobre o verão na casa de Catherine, num domingo de manhã, quando saiu correndo após o retorno de Bill. Naquele momento, sentia-se feliz de ter esquecido a pasta lá. Se a tivesse escondido no baú, onde sempre a colocara quando não a estava usando no seu trabalho, Thomas certamente a teria descoberto. Angela queria muito trazer a pasta de volta, mas sabia que não havia como recuperá-la naquele momento. Ela não tinha tempo. A carteira de motorista de Clarissa Manning não saíra do lugar desde que Angela a colocara na parte da frente da calça. Naquele momento, ela a recuperou e desceu correndo a escada do porão. Ao alcançar o patamar, viu que Thomas vasculhara cada centímetro do espaço. As gavetas estavam abertas e o conteúdo espalhado acaso para os lados e no chão. As prateleiras se encontravam vazias e Angela quase não conseguia se lembrar do que continham antes. Um arrepio assustador se apossou dela quando imaginou todas as provas com as quais talvez tivesse vivido nos últimos 2 anos. Perguntou-se quantos outros itens teriam sido escondidos ali e se ela poderia ter feito algo para frustrar o reino de terror de Thomas, que tinha certeza já durava uma década. Nas prateleiras agora vazias, talvez tivesse estado tudo o que ela precisava para provar sua teoria. Ainda assim, acreditava possuir o suficiente. Angela correu para a máquina de lavar e ergueu a tampa. As roupas que pusera na manhã anterior estavam achatadas e úmidas, já que o ciclo de giro da máquina as grudara nas paredes do tambor. Ela arrancou uma peça após a outra, e então ouviu um estrépito ali dentro. Estendeu a mão e encontrou o colar de Samantha Rogers. Naquele momento, sentiu um pouco de tranquilidade ao saber que Thomas não o descobrira. Ao voltar para o andar de cima, despendeu 30 minutos desesperados anotando suas descobertas da última semana. Angela passara as horas sombrias da noite ouvindo Thomas se deslocar ruidosamente pela casa, movendo-se do porão para o quintal e dali para a caminhonete, esvaziando a residência de provas, ouvira e rezara. Oscilara entre o pânico e o sono intermitente quando sonhara com Clarissa Manning pendurada em um laço. Angela combateu um impulso de correr, gritar e chorar. Prendeu a respiração e formulou um plano. Parte 19. Chicago, 27 de outubro de 2019. O encontro com as novas pessoas se classificava em uma posição bastante elevada, ao nível do tratamento de canais.
Rory se saía melhor quando o estranho não pertencia mais a este mundo, uma vítima que precisava dela para reconstituir sua morte e descobrir o que lhe acontecera. Rory tinha dificuldades muito maiores com os vivos. Eles interagiam, questionavam e julgavam. No entanto, o encontro com Catherine Blackwell representava uma oportunidade que Rory não encontraria em nenhum outro lugar. A fascinação de conversar com alguém que conhecera Angela Mitchell era total e absoluta. Rory sentia um impulso inexplicável de saber tudo a respeito dela. Ao meio-dia, Rory subiu os degraus do bangalô e tocou a campainha. Embora nunca tivesse criado uma imagem mental de Catherine Blackwell, além da foto granulada do Facebook, Rory se surpreendeu ao ver uma senhora de cabelo grisalho quando a porta se abriu. Supôs que ela tivesse 70 anos, talvez mais. A matemática fazia sentido se ela era amiga de Angela Mitchell em 1979. Rory? Catherine perguntou. Sim. Senhora Blackwell? Pode me chamar de Catherine. Entre. Rory entrou e seguiu Catherine até a cozinha. Posso pegar o seu casaco? Inconscientemente, Rory tinha a mão cerrada sobre o botão de cima, que estava fechado e preso na base do pescoço. Não, obrigada. Rory conseguiu tirar o gorro, mas aquilo foi o máximo de que foi capaz. Que tal um café? Estou bem. Catherine se serviu de uma xícara e as duas se sentaram à mesa da cozinha, onde se achavam diversas pastas empilhadas. Fiquei bastante animada com a sua mensagem, Rory. Não tenho tido muito movimento na minha página do Facebook ultimamente. Fiquei contente de encontrá-la. Rory empurrou os óculos para o alto do nariz. Me tornei meio detetive na velhice e tenho orgulho de ser uma amiga da era digital e não uma estranha, como muitas pessoas da minha idade. Depois que vi seu comentário na minha página no Facebook, fui bisbilhotando. Você tem uma ótima reputação no mundo da investigação criminal. Sim, trabalho para o Departamento de Polícia de Chicago como uma espécie de consultora especial. E também no projeto de controle de homicídios. Catherine sorriu. É por isso que entrou em contato comigo? A polícia de Chicago voltou a investigar Angela? Rory fez uma pausa. Investigar Angela? Não, receio que não. A curiosidade sobre Angela Mitchell é só minha. Rory se inclinou para ficar um pouco mais perto. Como a senhora conheceu Angela, se não se importa com a pergunta? Catherine tornou a sorrir, fixando o olhar no café fumegante. Éramos muito amigas. Quer dizer, isso foi há muito tempo. Talvez eu embeleze a nossa amizade quando penso nela agora. Pode ser que eu faça mais dela do que realmente foi. Mas Angela significava muito para mim. Era uma mulher especial. Especial em que sentido? Rory perguntou, apesar de acreditar que sabia a resposta. Angela era uma amiga querida, mas também uma mulher extremamente perturbada, com muitos problemas. Talvez por isso ela e eu fôssemos tão próximas. Angela não tinha um grande sistema de apoio. Viveu afastada dos pais, do pouco que me contou sobre eles, e não tinha outra família para se apoiar. Era o que chamaríamos hoje de autista.
Mas naquela época era apenas horrivelmente incompreendida pela maioria das pessoas. Também era obsessivo-compulsiva, sofria de crises debilitantes de paranoia, mas, apesar de tudo, de alguma forma, ela e eu estabelecemos uma amizade perfeitamente normal, que eu prezava. No verão de 1979, antes do seu desaparecimento, Angela vinha passando por outro surto da sua doença e receio que... Rory esperou um momento. Receio o quê? Que eu não a tenha tratado melhor do que qualquer uma das pessoas que ela tentou evitar. O que houve? Catherine tomou um gole de café para ganhar coragem. Tenho certeza de que você sabe sobre as mulheres desaparecidas de 1979. Rory fez que sim. Ela sabia apenas de maneira resumida pelo que Lane lhe dissera. Nenhuma das mulheres fora vinculada a Thomas Mitchell, apesar da enorme especulação de que ele era o responsável pelas mortes. Naquele verão, Angela se deixou absorver pelo caso. Propôs uma teoria de quem as tinha capturado e de como ele as matou. Mas eram ideias extravagantes, talvez consideradas por alguns como uma teoria conspiratória de uma série de mulheres desaparecidas ao longo de uma década que sucumbiram ao mesmo homem. Angela pesquisou tudo. Tinha quilos de materiais e gráficos, além de um modelo detalhado de como tudo acontecera. Mulheres semelhantes, mortas de maneira semelhante, todas em perímetro restrito, na cidade e em seus arredores. Rory recuperou o fôlego. Pensou no seu trabalho no projeto de controle de homicídios, ou seja, nas suas iniciativas e de Lane de encontrar semelhanças entre homicídios que podiam apontar para tendências e assassinatos em série. Pensou nos casos que tinham sido solucionados por causa do algoritmo deles. Angela Mitchell fizera algo semelhante antes que os computadores fossem amplamente utilizados, antes que os algoritmos pudessem ser criados, antes que a internet existisse e pusesse informações na ponta dos nossos dedos. As raízes da curiosidade de Rory sobre Angela Mitchell se aprofundaram, estendendo-se nas dobras da sua mente. Aqui. Dê uma olhada na investigação de Angela. Catherine empurrou uma pasta por sobre a mesa. Isso é tudo que ela compilou naquele verão sobre as mulheres desaparecidas e todas as suas teorias acerca do que aconteceu com elas. Lentamente, Rory puxou o arquivo e o abriu. Era estranho ver um volume tão grande de trabalho com tanta coisa manuscrita. Havia muitas páginas que pareciam ter sido copiadas de livros, com os sombreados de antigas máquinas de xerox presentes em cada uma. Mas a maior parte da investigação foi escrita à mão, em letra delicada. Rory se lembrou da escrita grosseira do detetive. Embora a caligrafia de Angela Mitchell não fosse irrepreensível, era organizada e legível. Rory virou página após página descrevendo as mulheres desaparecidas em 1979, biografias completas que deviam ter consumido horas de trabalho para serem compiladas. Ela leu cada nome, os detalhes das vidas e dos desaparecimentos esboçados na sua memória, da maneira como tudo o que Angela analisou foi imaginado e categorizado. Apenas o corpo de uma mulher apresentado nas biografias foi encontrado. O nome dela era Samantha Rogers, e Angela fez de tudo para descrevê-la. Ao virar uma página, Rory chegou a um desenho detalhado. O que é isto? Catherine se inclinou para enxergar melhor. Ah! Ela exclamou.
Essa foi uma das teorias finais de Angela. Ela me disse que encontrou essa engenhoca no depósito de Thomas, escondida em uma sala dos fundos. Angela acreditava que era como ele matava as mulheres, pendurando-as de alguma forma. Acho que isso foi demais para mim. Rory analisou o desenho esquisito, que mostrava 2 laços justapostos um ao outro, com a corda entre eles serpenteando através de um sistema de 3 polias, que assumia a forma de um M e parecia primitivo. E fico triste em admitir que quando Angela me mostrou tudo isso, pouco antes de desaparecer, eu lhe dei as costas. Catherine prosseguiu. Disse a Angela que as teorias eram exageradas, que provavelmente ela não estava certa. Falei que o verão e as mulheres desaparecidas a tinham destroçado e que ela estava no caminho errado. Tentei convencê-la de que ela não corria perigo, mas então ela desviou o olhar, observando o café mais uma vez. Sua voz saiu mais baixa quando finalmente completou. Então, Angela sumiu. De início, Rory não percebeu o que estava acontecendo. Foi quando viu Catherine Blackwell começar a chorar. Ansiosa, Rory se agitou. Era incapaz de confortar estranhos. Calma, calma. Rory se ouviu dizendo e se perguntou de onde vieram as palavras ou o que diabo elas significavam. Pigarreando, ela continuou. Por que todas as anotações de Angela estão com você? Ela as deixou na minha casa pouco antes de desaparecer. Por acaso ou de propósito, eu nunca soube com certeza. Por que a senhora não as entregou à polícia? Porque a polícia nunca iria acusar Thomas de nada além do assassinato de Angela. Isso ficou claro desde o início. Mas esse desenho... Rory apontou para a pasta. A polícia não encontrou esse mecanismo no depósito de Thomas? Houve um incêndio e o depósito foi reduzido a cinzas. Ele não deixou nada para trás. Rory deu uma última olhada nas anotações de Angela Mitchell antes de fechar o arquivo. Estou curiosa sobre a página do Facebook. Você a intitulou Justiça para Angela e pede para que qualquer pessoa com informações se apresente. Pelo que exatamente procura depois de todos esses anos? Catherine se recompôs e olhou para Rory. Respostas. Ela enxugou os olhos com um lenço de papel. Estou procurando respostas há décadas. A página do Facebook é apenas uma maneira mais pública de fazer isso. Mas é isso que eu não estou conseguindo entender. Que tipo de respostas? Houve um julgamento e uma condenação? Catherine sorriu. Era mais uma expressão de desapontamento do que um gesto amável. O julgamento não forneceu nenhuma conclusão. Proporcionou, sim, paz de espírito para a cidade de Chicago e todos os seus moradores amedrontados. No entanto, não respondeu a perguntas sobre Angela Mitchell. Já se passaram 40 anos e ainda quero saber o que aconteceu com ela. Rory fitou Catherine Blackwell. Semicerrou os olhos e inclinou um pouco a cabeça. O marido dela a matou. Ah. Catherine fez um gesto negativo com a cabeça. Receio que isso não seja verdade. Veja,
Há algo que você precisa saber sobre Angela. Rory esperou. O que é? Angela era muito inteligente, bastante esperta para que Thomas a matasse. Angela desapareceu por sua livre vontade. Dei as costas para ela pouco antes que partisse, e nunca me perdoei por isso. Espero algum dia poder dizer a ela o quanto me arrependo pelo jeito como a tratei. Rory se inclinou para ficar mais próxima de Catherine, apoiando os cotovelos na mesa da cozinha. Acha que Angela ainda está viva? Catherine assentiu. Sei que ela está, e rezo para que você me ajude a encontrá-la. Chicago, agosto de 1979. Perto da meia-noite, Thomas entrou no estacionamento do depósito de Kenosha. Ao longo caminho do distrito industrial que levava ao estacionamento isolado, sempre fora uma cobertura perfeita. Durante o dia, Thomas podia ver um veículo se aproximando assim que ele pegava o caminho e lançava poeira no ar. À noite, os faróis denunciavam a presença de outro carro tão claramente quanto ao refletor de um farol. E se alguém tentasse uma aproximação furtiva, o caminho de cascalho denunciaria o veículo com trepidações ruidosamente altas bem antes da sua chegada. Até recentemente, porém, Thomas jamais se preocupara com nada disso. Ele encobriria bem os seus rastros e havia uma boa distância entre os locais da desova dos cadáveres e o seu depósito. Porém, ele cometera um grave erro ao subestimar sua mulher. Sobretudo, ignorando sua aptidão às suspeitas, naquele momento ele precisava tomar precauções enquanto considerava a melhor maneira de lidar com Angela. Era um risco deixá-la sozinha na casa, mas Thomas não tinha escolha a não ser inspecionar o depósito. A incógnita, lógico, era o quanto Angela encontrara e o que exatamente ela sabia. A suposição mais segura era de que ela sabia de tudo, mesmo que isso fosse impossível. Thomas se lembrou brevemente da noite anterior, quando esvaziou a casa. Ele pensou em trazer Angela ao depósito para terminar as coisas da maneira devida, mas havia diversos obstáculos no caminho daquela decisão. O maior deles seria que ele teria de comunicar o desaparecimento da esposa. Angela seria adicionada à lista de vítimas reivindicadas pelo homem que a polícia chamava de o ladrão, e a pressão sobre ele seria desconfortável. Parte de Thomas sentia fascínio por fingir choque em relação ao horror que assolava a cidade naquele verão. Mas a logística daquele movimento era complicada e ele decidiu seguir um caminho diferente. Thomas transportara tudo o que recolhera nas prateleiras da garagem e no espaço apertado do porão. Uma década de relíquias, muitas das quais ele não se lembrava, para o depósito e para a despensa nos fundos. Tinha precauções adequadas para o caso de as coisas começarem a desandar ou de cometer um erro. Nunca lhe ocorreu que a ameaça viria de dentro da sua própria casa e o dilema o colocar em uma crise. Normalmente, sua mulher era uma pessoa bastante previsível. Thomas nunca teve problemas em manipular as emoções ou controlar os movimentos dela. Tinha certeza de que, com o tempo, poderia descobrir tudo o que Angela descobrira e moldar aquilo de uma maneira que a convencesse de que cometera um grande equívoco. Mas para fazer isso era necessário tempo, e Thomas não fazia ideia de quanto ele dispunha. Depois de esvaziar a caçamba da caminhonete, Thomas se arrastou por baixo de cada caminhão betoneira e perfurou os tanques de gasolina. 10 minutos depois, quando trancou as portas, o cheiro de combustível era pungente. Ao percorrer o caminho empoeirado para se afastar do distrito industrial,
viu no espelho retrovisor o brilho sutil das chamas começando a se erguer no depósito. Chicago, agosto de 1979. O pacote foi deixado no sábado de manhã junto com uma grande pilha de correspondências na recepção da delegacia de polícia. Ficou abandonado por 2 horas e então o servidor encontrou tempo para fazer a triagem da pilha. O pacote, um envelope pardo grande e acolchoado, foi finalmente colocado no receptáculo dos detetives, onde permaneceu por mais de 1 hora.